chegou. Bom dia, Roberta, como tu estás? Estávamos te aguardando. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar contigo, espero que tenhas um dia muito tranquilo, alegre e muito relaxante, não é? Obrigada. Você também. E eu também, muito obrigado, não é? Nós vamos ter a continuidade da última live, não é? Sim, Que é o lugar, estamos relaxando. isso, o lugar do papel do pai, não é? Ok. Isso. Então vamos então começar a nossa live, né? E principalmente às pessoas que nos estão a escutar, eu desejo a todos vós um dia muito amoroso, muito amigável e que vocês possam divertir no dia de hoje, né? E aquelas pessoas que nos vão acompanhar hoje, que nos têm acompanhado durante todo este tempo, não é? Aquilo que eu mais desejo, aquilo que tu mais desejas, é que as pessoas tenham um bom empoderamento e que eles sejam capazes de tirar as máscaras para demonstrar que são pessoas autênticas e sem terem que pedir desculpas daquilo que eles são. Nós temos que aprender a aceitar-nos a nós próprios e quando nós aprendemos a aceitar nós próprios, nós somos nós, né? Por isso nós temos que ter a capacidade de autoaceitação e a capacidade de nos amarmos muito incondicionalmente. Isso implica que nós temos que ser gentis connosco próprios. Mesmo quando nós tropeçamos na vida, nós estamos a fazer o melhor que nós sabemos. Ninguém é perfeito. Por isso fazer o melhor que nós estamos a fazer é colocar amor na nossa vida. Por isso aquilo que eu aconselho é que as pessoas possam ser pessoas autênticas e que nós nos possamos desvincular da necessidade de nós sermos amados. Não é importante que a gente seja reconhecido. O importante é que sejamos nós próprios. Sem medos de julgamentos, sem medo da opinião dos outros. E por isso nós temos que aprender a conhecer-nos a nós próprios para podermos ser felizes. Naturalmente que a maior intenção que nós temos nas nossas lives, desde que nós começamos, eu e tu, Roberta, é que as pessoas possam ter muita autoconsciência. Que as pessoas possam ser bondosas com elas próprias e com os outros, possam encontrar a felicidade e o bem-estar e possam ter a coragem de mudar. Eu hoje queria falar exatamente qual é o papel que os pais têm na nossa vida, né? Mas provavelmente eu vou inverter um pouco esta live, porque eu entendo que se calhar hoje deveríamos começar como é que nós podemos perdoar os nossos pais, como é que nós podemos ter compaixão pelos nossos pais. E isto porquê? Porque quando nós não perdoamos os nossos pais, ou nós não temos compaixão por eles, nós somos crianças. Porque estamos sempre a apontar o dedo. E quando eu aponto um dedo, tenho 3 dedos virados para mim. E isso é importante que nós possamos perceber o que é que está errado. Então, também é preciso nós percebermos que há emaranhamentos quando nós não aceitamos os nossos pais. Um emaranhamento é um bloqueio. Um emaranhamento é um impedimento que a minha vida possa não fluir. E é sempre causado por um desajuste no sistema familiar. E porquê é que é importante que a gente possa, no fundo, perdoar o nosso pai e perdoar a nossa mãe? Porque sou eu que escolho o meu pai e a minha mãe para nascer. Quando eu não perdoo o meu pai ou não perdoo a minha mãe, implica que eu não estou a aceitar na totalidade o meu pai e a minha mãe. Eu e tu, Roberta, somos um conjunto do pai e da mãe. Metade de cada um deles faz parte do nosso DNA. Quando eu não aceito parte de mim, eu estou na metade da minha vida. E agora implica que se eu conhecer uma outra pessoa que também está zangada com o pai e que não perdoa o pai, ela também está na metade, não está inteira. Imagina o que é um casal, hein? Começar uma relação na metade. Então não é de facto um casamento perfeito. Porque eles precisam ter um casamento inteiro. Então este casal, naturalmente, que vai começar com conflitos. Porque onde nós formamos uma relação com alguém, nós trazemos os emaranhamentos da outra pessoa. E é como se nós tivéssemos uma mochila invisível. A minha mochila eu vou dar ao outro. Eu vou dar metade ao outro. Como é que eu posso começar uma relação amorosa dando metade daquilo que eu sou? Iremos ter inúmeros problemas. Então eu hoje, Roberto, achei que devíamos começar por perdoar, no fundo, o pai ou a mãe. E hoje é perdoar o pai. E por isso, perdoar implica a capacidade que eu tenho de ficar inteiro para poder frutificar e florescer. Mas também sei, por experiência
própria que perdoar é emocionalmente complexo e profundamente doloroso. Porquê? Porque cada situação é única. Cada situação depende de inúmeros fatores. O que é que levou a que este pai possa ter-me causado tanta dor e tanto sofrimento? Quais foram as causas? Eu tenho que perceber isto. Então, é importante que eu comece, em primeiro lugar, para poder perdoar o meu pai, é reconhecer e aceitar os seus próprios sentimentos e perceber e aceitar quais são os meus sentimentos. E também perceber quais foram os fatores que colocam dentro de mim esta mágoa. E é normal que eu possa sentir raiva, tristeza, confusão. Então, é importante que eu sinta isto em relação ao meu pai sem nenhum julgamento. Mas também é fundamental tentar compreender a situação ou a circunstância que levaram que este meu pai tivesse comportamentos abusivos. Isto não justifica que eu tenha que automaticamente perdoar-lhe. Nem que eu possa não perceber o que está a passar com ele. Mas é importante que eu perceba qual é a história da família dele. Implica perceber que dificuldades é que este pai teve na vida. Porque só desta forma é que eu posso entender para facilitar este processo. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é falar abertamente com o nosso pai. E isso é possível. É possível de que eu possa ter uma conversa franca, que eu possa dizer ao meu pai aquilo que eu sinto, que eu possa livremente expressar os meus sentimentos, porque isso é muito catársico. Mas é também a possibilidade de abrir um diálogo para que haja um entendimento mútuo, para que haja uma reconciliação. E perdoar um pai não significa que eu tenho que esquecer aquilo que aconteceu na vida. Implica simplesmente colocar limites para que este pai não volte a repetir o mesmo processo. Então, é estabelecer limites saudáveis para proteger o meu bem-estar emocional. Mas também sei que muitas vezes lidar com sentimentos de angústia, de mágoa, não é um trabalho muitas vezes para fazer sozinho. Então eu aconselho sempre a procurar um terapeuta, mas muito mais importante é nós fazermos uma constelação. Para nós tomarmos consciência do que se passou e termos uma elevação de consciência quando eu olho para a família e perceber onde estão os emaranhamentos. Mas também sei que perdoar é emocionalmente difícil e é um trabalho muito exaustivo. Por isso, antes de perdoar, eu tenho que cuidar muito bem de mim. Por isso, eu tenho que incluir a meditação, fazer exercícios físicos, poder fazer biodança, dedicar-me à música, à pintura, relacionar-me com amigos e familiares, porque eu vou entrar num processo complicado para poder perdoar, porque todos os meus sentimentos irão mostrar as minhas feridas. Então eu tenho que começar por refletir sobre o perdão. Porque refletir sobre o perdão é um processo que vai beneficiar muito mais a mim do que o meu pai. Porque me vai libertar do peso, do ressentimento que não me permite ter uma paz interior. Então é muito importante que eu perceba que eu vou ganhar ou procurar perdoar o meu pai. Mas também sei que isto não é fácil. Poderá levar muito tempo para perdoar um pai. Só a ideia do perdão é iniciar o processo. O caminho para o perdão, ele não é muito linear. É preciso ter muita paciência. Cada passo em direção ao perdão é o processo na jornada de cura emocional. Desenvolver a compaixão pelo pai é uma experiência difícil, dolorosa, mas também é um processo que nos irá ajudar a curar a relação íntima e promover um melhor entendimento comigo, com o meu pai e com os outros. Então vamos procurar, depois do perdão, a compaixão. Porque a compaixão é uma paz em ação. Mas compassion quer dizer que eu tenho uma paixão. Eu tenho amor.
pela pessoa que eu vou perdoar. Então, o que é que nós temos que fazer para a compaixão? Temos que procurar ouvir a história do Pai, conhecer a sua trajetória vital, conhecer a sua experiência de vida e perceber mesmo quais foram os desafios e as dificuldades que este Pai teve ao longo da vida. Só desta forma é que eu posso perceber porque é que ele me abandonou ou porque é que ele teve comportamentos abusivos. Então, na compaixão, nós procuramos analisar o contexto familiar onde este pai cresceu. Quais foram, no fundo, as suas pressões sociais, as suas dificuldades económicas e como é que ele fez para lutar para poder também ter uma família, porque ele já chegou metade. Ele provavelmente já chegou como se fosse uma meia laranja, porque também não teve pai. Então, é importante na compaixão que a gente se possa lembrar que o pai também é uma pessoa. O pai também é um ser humano que teve tantas dificuldades na vida como eu estou a ter agora. Tem tantas limitações na vida conforme eu estou a ter. Então este pai cometeu erros. E eu não cometo erros. Mas será de que eu tive só momentos abusivos? Será que eu não tive alguns momentos felizes ao lado deste pai? Então vamos reconhecer, em primeiro lugar, quais foram as dificuldades que o meu pai teve na vida para eu poder sentir empatia por ele. Empatia por ele é calçar os sapatos que ele calçou e poder sentir o que ele sentiu. Então sim, eu estou preparado para interagir com o meu pai, eu estou preparado para escutar ativamente, sem julgamentos, o que ele me fez. Isso significa dar atenção e procurar refletir que emoções é que o meu pai teria nas suas ações. Então eu passo a ter uma escuta ativa e posso ter a possibilidade de falar com a minha criança interior e dizer, este é o pai. Aceitar o pai é tomar o pai. Era isso que dizia o Wert, tomar o pai. Tomar como quem toma um comprimido. Por um lado tem efeitos benéficos para a cura, por outro lado lá tem efeitos adversos para a cura. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar-nos na pele deste pai. Olhar o mundo através dos olhos dele. E só neste momento é que surge a compaixão. Quando eu olho através dos olhos do meu pai. E perguntar-me a mim mesmo, o que tu vês nos olhos do teu pai? Então começa um diálogo interno entre mim, o meu pai, os mal-entendidos e a relação que eu tive com ele. Então começa o quê? Uma relação respeituosa e aberta. Eu sei que tudo isto pode ser difícil. Eu sei que é difícil perdoar as falhas e o abusivo que houve na relação com o meu pai. Mas também sei que é um passo muito importante e fundamental para a compaixão. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar não é aprovar e aceitar os comportamentos dele. É apenas abrir o frúnculo, abrir a ferida para nos libertarmos da dor e dos ressentimentos. E é neste processo de compaixão que começa o meu autocuidado. Quem sou eu? Qual é o meu caminho? Será que eu vou ser capaz, agora que aceito o meu pai, ficar inteiro? Aceitar a mochila que o meu pai me entregou? Então, se eu aceito o meu pai integralmente, eu sou um homem inteiro. E poderei procurar a minha metade, que é uma mulher inteira também, para começar uma nova relação amorosa. E para terminar, então, muito ficou por dizer no papel de pai, achei que hoje devia começar no perdoar e na compaixão. Qual foi o papel de um pai numa relação de família? É separar a criança da mãe a partir dos 3 anos de idade. Para permitir o desapego, quer da mãe, quer da criança. E deste modo dar à criança o quê? Segurança e disciplina
para que o fogo do Pai se harmonize com a terra da Mãe. Isto é, para que o nosso herói, o nosso Pai, nos ensine a caminhar nos limites do Yin e do Yang, para a construção de uma criança forte na sua personalidade, para que um dia haja um adulto com coragem de enfrentar as instituições, que todas elas são masculinas. É neste processo que o menino se identificará com a masculinidade do pai e a menina com a feminilidade da mãe. E estas duas forças, do pai e da mãe, são complementares, que irá permitir um caminho sádio. Este equilíbrio são forças de movimentos e de mudanças que o destino nos diz: aquilo que eu dou, eu recebo. E isto é muito importante mesmo. Então, eu desejo a vocês todos, porque já vamos com 16 minutos, um dia feliz, alegre e divertido, e quero agradecer imenso à Roberta a possibilidade deste nosso diálogo, e no dia 5 estarei no Brasil, para depois mais tarde fazermos constelações e termos um encontro sobre as nossas emoções, e eu quero te agradecer imenso tudo aquilo que no fundo que tu me proporcionas. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Eu que agradeço essas palavras que você disse hoje, na segunda-feira de manhã, o quanto foi importante para tanta gente que estava nos ouvindo e compartilharam aqui com a gente, o quanto que fez bem a elas escutar você falar. Muito obrigado, está bem? Agradeço-te imenso, Roberta, e a todos vós que nos ouvem, um dia muito feliz e muito alegre. Até à próxima. Então, um bem-aja a todos vocês, está bem? Obrigado. Obrigada Então, a todos vocês que obrigado. estavam nos ouvindo. Um Obrigado. abraço para Um abraço. uma boa semana. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.